Ora, portanto, eu vim falar um bocadinho sobre Distzilla. Distzilla é uma distribuição Perl cujo objetivo é ajudar nas tarefas de criar novos módulos, mantê-los, desenvolvimento e depois de os publicar, somente no Cipher, etc. Como é meu hábito, eu roubei descaradamente montes de coisas nos slides melhores que existem na net, mas falei com o autor, ele disse-me que não havia problema. De qualquer maneira, isto é fácil de encontrar, tenho o link se quiserem. São slides que estão mais completos que os meus e são do autor, ele é ligeiramente mais disto do que eu, portanto vale mesmo a pena darem uma olhadela. Para que é que serve o Distzilla? Portanto, eu acho que aqui toda a gente gosta de escrever código em Perl, é mais ou menos um requisito para aqui estar. Partilhar código no Cipher é uma coisa fantástica. O facto de ter logo feedback da comunidade, dos testes, etc. É uma coisa espetacular. Mas escrever código para ser partilhado é uma coisa muito chata e difícil e complexa e chata. E porquê? Porque se uma pessoa estamos a escrever código só para nós, isto são sempre boas práticas, independentemente se o código é para ser partilhado ou não. Mas se estamos a escrever código só para nós, podemos viver sem estas coisas, sem implementação, sem licença, sem números de versão, sem ter que explicitar qual é o autor, os autores e as dependências não há grande forma de fugir. Quem diz isto diz muitas outras coisas. E o problema é que ao mandar uma distribuição, um módulo, uma distribuição para o Cipher ou qualquer sítio público, não só temos que fazer estas coisas, como temos que garantir que elas estão minimamente consistentes em todos os documentos, todos os ficheiros da nossa distribuição. Se há coisa que é má, é termos números de versões conflituosos na nossa documentação ou no código, ou documentação que não está consistente. Portanto, nós temos aqui uma distribuição exemplo. O que nós temos de código, que era a parte que nós usaríamos só para nós, se não tivéssemos que publicar, é isto. São basicamente os ficheiros que estão dentro da pasta lib, ou seja, os ficheiros de código mesmo, os ficheiros de teste, que é sempre uma boa prática, uma pessoa desenvolver, e o resto são tudo coisas que nós temos de criar explicitamente para as outras pessoas conseguirem utilizar o nosso código. E o ficheiro makefile.pl tem uma série de truques, porque muitas dessas coisas vão estar lá explicitadas. Algumas das ferramentas que existem que fazem funções parecidas com o Distzilla e que irão partir deste makefile.pl. Temos o utils makemaker. Para vocês repararem, temos aqui o makefile.pl, basicamente o que vai ter esta função é que nós vamos dizer qual é o nome do nosso módulo, qual é o nosso nome, qual é a licença que queremos usar. Temos que explicitar as dependências e depois precisamos fazer coisas ainda mais bonitas, como dizer qual é o repositório em que o nosso código está, ou assim, que é uma coisa fantástica, porque se mandamos depois para o Cipher, neste momento temos aqui o MetaCipher, se a nossa documentação tivermos qual é o repositório, ele automaticamente vê, e se for o GitHub, coloca-nos logo ali uma série de links, ou seja, facilita muito para quem está a ver as nossas coisas no MetaCipher. Temos o módulo build, que não usa o makefile.pl, mas usa o build.pl, e é uma coisa bastante parecida, mas com outro nome. Tem basicamente a mesma informação, funciona basicamente de maneira muito parecida. Temos um módulo install, sobre o qual eu não sei grande coisa, mas fiquei com a ideia de já tenta fazer alguma análise dos ficheiros que nós temos e que já tenta ir buscar alguma informação, ou seja, estudamos a tentar escrever mesmo de propósito. E temos um módulo starter, que não é que ajude propriamente na tarefa de distribuição de código, mas permite-nos criar um esqueleto da nossa distribuição e que nos vai já gerar estes ficheiros todos para nós, sem ser preciso, estamos a criar cada um de raiz. Se usarmos o Distzilla, nós temos aqui a mesma distribuição e o que nós vamos fazer é vamos pegar nestes ficheiros e estes ficheiros vão embora. Se estivermos a usar Git e é capaz de haver um plugin parecido para outros sistemas de controle de versões, o changes também pode ir embora, e já daqui um bocadinho já vos falo como. Isto tudo vai ser substituído por um dist.ini. O que é que o Distzilla consegue fazer, ao certo?
gerir copyright, a licença, as dependências. Isto tudo depois é gerado ou uma makefile.pl ou um build.pl, que foi o que vimos há pouco. Tem integração com sistemas de controle de versões, ou seja, vocês conseguem, quando fazem uma release, automaticamente adicionar uma tag no Git, mandar diretamente aqui para o Cpan, aqueles testes básicos que todas as distribuições incluem. Aqui escusamos ter os ficheiros já lá criados a ocupar espaço e a ocupar espaço na consola cada vez que fazemos um LS. Estes testes são criados só quando precisarmos deles. O processo de implementação fica bastante simplificado. Os números de versões, que é uma coisa que eu tinha sempre problemas, esquecíamos sempre de atualizar o pod e o número de versão nos submódulos todos, também fica simplificado. O que é que isto não faz? O Distzilla não faz a parte do make install, ou seja, a Distzilla é uma ferramenta para autores. Uma pessoa cria um módulo, configura o Distzilla, usa o Distzilla enquanto está a desenvolver e a partir do momento em que aquilo está pronto para enviar para o Cpan, o que o Distzilla vai fazer é vai criar ou algo como este Utils MakeMaker ou como o módulo install, qualquer coisa do género, e é só isto que os utilizadores veem. Ou seja, o que é bom, o Distzilla tem uma série de dependências, um número ridiculamente grande de dependências, mas isso são só para os autores. A partir do momento em que eu criei a minha versão final do meu módulo, da minha distribuição, os utilizadores não precisam de saber que eu estava a utilizar o Distzilla. O Distinit que eu falei há pouco é um ficheiro formato INI. É uma coisa deste género, ou seja, temos um cabeçalho em que tem informações gerais sobre o módulo. E depois temos aqui exemplos, os plugins, cada coisa entre cada string e entre grandes sets pode levar depois uma série de atributos ali por baixo para especificar melhor o que é que queremos fazer. Neste caso, aqui é muito simples, isto tem a ver com quais são os ficheiros que vão ser incluídos na distribuição final. O que eu estou a dizer é que eu quero incluir os ficheiros que começam por ponto, ou seja, git ignore e coisas do género. Temos aqui um exemplo de um plugin que não precisa de atributos e temos aqui um exemplo de um plugin bundle, que é basicamente um agregado de subplugins e que eu já falo um bocadinho mais à frente. Os comandos principais do Distzilla: new, build, test, list deps, alter deps, release e clean. O new basicamente cria-vos uma distribuição nova, ou seja, é uma espécie de um módulo start, faz a mesma coisa. O build pega no vosso código e a partir do ficheiro de configuração list.ini cria-vos uma distribuição final. O Distzilla test faz a mesma coisa, ou seja, constrói uma versão final e corre os testes em cima. List deps lista-vos as dependências da vossa aplicação. O alter deps lista-vos as dependências como autor, ou seja, os plugins do Distzilla que vocês estão a utilizar e etc. O Distzilla release geralmente manda para o Cpan, mas depende dos plugins que vocês estejam a utilizar. E o Distzilla clean limpa todos os ficheiros que tiver gerado nos passos anteriores, de maneira a ficarem só com o essencial. Como é que funciona o build? O build é uma coisa bastante simples. O build, o que tem é... isto não é o código todo do build, mas são as partes importantes. Ou seja, cria nos ficheiros, faz uma série de coisas com eles, vai buscar metadata e escreve os ficheiros. O Distzilla build não é mais do que isto. É bastante bom se nós depois quisermos estender estas coisas. Eu tenho ali o Manage Files. O Manage Files o que faz, e nós vimos de manhã um exemplo desta aplicação, ou seja, vai buscar todos os plugins que tenham o role FileManger e para cada um deles ele chama a função Manage Files. Plugins. Neste momento eu estive a analisar o Cpan e a contar e existem mais de 200 plugins para o Distzilla. Existem mais de 50 plugin bundles. E o problema para quem começa a usar isto é quais é que eu vou utilizar, por onde é que eu começo. Não existe nenhum default, existe um bundle que é chamado Basic, que geralmente a definição é qualquer coisa como os plugins que toda a gente provavelmente vai querer. E tem coisas basicamente simples como gerar o manifesto, como é que YAML, license e o README, o upload do Cpan. Isto é um bom ponto de partida, mas se houver aqui coisas que vocês não querem utilizar, é possível na configuração dizer eu quero este bundle, mas sem o plugin X ou Y.
Como eu disse, só com este basic, e reparem que isto é uma linha no Distiny, vocês já vão ter gerados o manifesto, o makefile.pl, o license, o readme e o material. Outros plugins que eu gosto, o package version, que é para não ter que controlar as versões, auto prereqs, que é para não ter que explicitar quais são as dependências da minha solução, ou seja, ele vai analisar o código e vai descobrir quais é que elas são e vai colocá-las lá. Que é ótimo, porque todas as coisas que eu me esqueço sempre de fazer é, quando eu adiciono mais uma dependência, atualizar o makefile.pl. O PodWeaver eu já vos vou mostrar e é uma coisa que gera documentação, gera o pod e é simplesmente fantástico. Plugins, coisas para o Git. Temos o plugin básico do Git, uma coisa que faz com que as versões estejam ligadas às tags do Git. O changelog from Git significa que eu não vou ter que atualizar o ficheiro de changes, ou seja, ele vai analisar no Git log e vai-me criar o meu ficheiro de changes. E aquelas partes do meta resource from Git, que é dizer que o meu repositório e a minha homepage são basicamente as páginas do GitHub respectivas. Ligadas a pod e testes, existem vários. Isto são só exemplos de alguns que eu uso, existem mesmo bastantes, há para todos os gostos. O PodWeaver que eu falei há bocado, temos aqui um exemplo de um mini módulo, mas com as coisas todas que são habituais. Se nós usarmos o PodWeaver, vamos pegar nesta secção nome e vamos substituir isto por um abstract. De seguida, a versão, podemos basicamente dizer usa o PodWeaver e já não precisamos ir para em lado nenhum. Os methods, esta secção methods também chateia um bocadinho, podemos fazer isto, é muito mais fácil entender logo o que é que aquilo diz respeito. Temos o autor, isto também é um pouco redundante, não é? Porque o autor já vamos ter numa série de outros ficheiros, se fossem as outras soluções tínhamos uma série de ficheiros, agora temos só no Distiny, portanto também pode ir à vida. E a própria licença, a não ser que seja uma licença muito esquisita, mas se for uma licença de um tipo mais ou menos razoavelmente conhecido, também podemos usar um plugin no Distiny e portanto isto também pode ir à vida. Portanto aquelas linhas todas que tínhamos, basicamente resumem-se a isto, e isto é uma coisa muito mais legível e é quase tudo Perl. Tem um bocadinho de Perl lá para o meio, mas torna-se muito mais simpático de ler. E estas coisas todas, para isto tudo, basta pôr PodWeaver no Distiny e temos logo isto tudo. Roles para os plugins, também existem uma série deles, estes são os principais. E basicamente para criar um plugin, o que nós temos de fazer é só declarar qual é o nome do plugin, use moose e dizer qual é o role que queremos aplicar e depois substituir, fazer o override da função que nos interessa. Vamos construir o nosso próprio plugin e é isto, basicamente só. Eu enganei-me ali no nome, reparem agora. Isto devia se chamar AddFortune, isto eu copiei lá dos tais slides que são muito bons. Mas portanto, a ideia é só acrescentar uma fortune no final de cada ficheiro .pl ou .pm e basicamente está aqui tudo, precisa de todas as linhas de código necessárias para isto acontecer. Ou seja, vamos buscar uma fortune ao comando fortune do sistema, substituímos os inícios de linha, pomos um cardinal para isto ser um comentário e depois acrescentamos no final do ficheiro e está feito. Depois, este meeting eu vou passar aqui um bocado rápido à frente, porque a ideia é como é que vocês criam o vosso próprio profile para que quando vocês começam uma distribuição nova usando Distzilla, aquilo já vem com as vossas configurações todas. Isto existe um tutorial bom na net sobre isto no site, que eu já vos mostro qual é. Mas basicamente isto que vai passar é vocês vão ter que ter um config.ini na vossa home, isto vai se manter para todos os modos, porque tem algumas vossas passwords de cpan e assim vão estar lá, que é para quando vocês fizerem upload do cpan eu ser capaz de fazer esse upload. Vão ter que configurar ou instalar um profile e aí é que entra o vosso profile em princípio e depois fazer desil new. O meu profile basicamente tem só estes ficheiros, ou seja, tenho um Distiny só porque ele também é uma distribuição mantida com o Distzilla, mas depois o que interessa, este ficheiro.pm não interessa grande coisa, só lá está porque isto é um módulo de cpan e é praticamente obrigatório. O que nós vamos ter é um profile.ini que vai dizer como é que a nova distribuição vai ser gerada. Temos um plugin.ini que são os ficheiros que vão ser incluídos nessa nova os plugins que vão ser incluídos nessa nova distribuição. Um weaver.ini tem a ver com o PodWeaver e é mais ou menos a mesma coisa. E aquele ficheiro módulo que é o esqueleto do módulo propriamente dito. O profile.ini vai ter este género de coisas.
Eu vou passar isto mesmo rápido à frente porque estou a ficar sem tempo. Plugins Continue tem só os plugins que vocês querem utilizar. O Weaver Continue tem isto, mas isto é o meu pessoal. Pode haver gente que perceba mais isto e que utiliza bastantes mais coisas. E o módulo também está basicamente vazio, porque é só o esqueleto. O tutorial, quando vocês aprendem a fazer isto, está aqui, vale a pena. Custa um bocadinho ao início, mas depois vocês entrarem no esquema, é mais ou menos fácil. De resto, tem aqui as formas de entrarem em contacto com quem percebe realmente do Distilla. O site está bastante bom para quem quer começar. Há uma série de tutoriais de como fazer várias coisas e tem o link no GitHub para a distribuição. Não sei se há questões.